a partir de 72, o número de faculdades de direito, cursos de direito no Brasil, ele aumenta de forma extremamente expressiva. E é nesse contexto, pós-72, onde as discussões sobre ensino jurídico se intensificam, que eu vou buscar compreender a geração que debate em 80 e 90 o ensino jurídico no Brasil. Essa geração da década de 80, ela é fruto de diversos contextos. O seu contexto político, o seu contexto social e o seu contexto jurídico. O seu contexto político por ser um momento de abertura, um momento onde o discurso era possível, onde a liberdade de falar já era possível, portanto, garantindo a todos esses dessa geração a possibilidade de pensar e refletir sobre o ensino. O contexto propriamente jurídico, um contexto um pouco menos agravado que diz respeito ao número de faculdades de direito, como hoje, é um contexto onde se buscava de fato pensar, ou era um contexto que permitia, que possibilitava o pensar sobre como deve ser de fato esse ensino de direito. Essa geração que teve a Universidade Federal de Santa Catarina como um dos seus principais focos, um dos seus principais polos de debate, ela trouxe a todos nós, por exemplo, alguns que todos provavelmente conhecem, com Horácio Vanderlei Rodrigues, Edmundo Vará, Antônio Carlos Volkmer, no Rio de Janeiro, não em Santa Catarina, Joaquim Falcão, Eliane Junqueira, José Eduardo Faria em São Paulo, José Geraldo, inclusive faz parte desse evento, José Geraldo em Brasília, ou seja, é uma geração que colocou em xeque a discussão do ensino jurídico. É uma geração que passou a teorizar o ensino jurídico. Bom, esse é o ponto que eu gostaria de chegar. O debate, até então, sobre o ensino jurídico é um debate formalístico. Não se constrói um campo, um espaço para o debate sobre o ensinar, o aprender, o conhecer o direito. Isso é fruto dessa geração da década de 80 e 90. A construção teórica de um novo campo de discussões, ela se dá na geração de 80 e 90. Não nego que o debate anterior tenha sido, em diversos momentos, em diversos discursos, em especial parlamentares ou de juristas anteriores, e podemos ir ao início dessa história com Tobias Barreto, Martins Júnior. Não nego que haja um certo grau de reflexão sobre o ensino jurídico, mas o que eu busco aqui chamar de teorização, ou tentar entender como teorização do ensino jurídico, é a construção de uma teoria, um conjunto de ideias sistematizadas sobre um determinado assunto, no caso o ensino jurídico. É nesse sentido que essa geração, ela de fato modifica ou propõe modificações mais profundas no ensino do direito, mesmo que diversas das suas pautas, diversas das suas discussões, elas fossem discussões que já haviam sido debatidas anteriormente, sem medo de cometer qualquer tipo de anacronismo. Esse debate existia em diversos aspectos, como por exemplo o que eu havia falado sobre a liberdade, né? Essa liberdade que na República Velha e com a recepção de ideias liberais pareceu gerar muito em torno da liberdade, não só a liberdade de cátedra, mas a liberdade do estudante vir estar na instituição de ensino, enquanto essa liberdade na década de 80 e 90 ela é reelaborada, ou
seja, ela é discutida segundo o seu novo contexto histórico. Mas esse é a grande novidade e é o momento que eu entendo como o momento marco inicial de uma teorização do ensino jurídico, pensada essa teorização como a construção de conjuntos teóricos, a construção de teorias, a construção de ideias organizadas e sistematizadas, ou seja, década de 90, que resulta em 94 na portaria 886, que, salvo engano, foi comemorada por grande parte daqueles que na época discutiam o ensino jurídico e de fato se tornou um marco, eu acho que é um marco até hoje para o ensino do direito. Bom, algumas questões passaram durante toda essa história do ensino jurídico. Uma dessas questões que se apresenta talvez já na década de 30, com a reforma Francisco Campos, diz respeito à prática versus teoria. Ou ainda, nessa reforma, a discussão sobre teoria do direito versus disciplinas ou estudos dogmáticos do direito. Esse problema parece um problema não exclusivamente daqueles contextos passados, mas um problema recente. E é esse o ponto que eu destaco durante esse período histórico como uma questão não resolvida, se é que há solução para ela. Se na reforma Francisco Campos se buscava compreender que o direito existe, que no direito existe uma formação, que o ensino do direito exige uma formação intelectual, a formação de alguém que reflita sobre a sua prática profissional, que reflita sobre o conjunto teórico do qual dispõe para utilizá-lo, ou seja, um conjunto teórico instrumental sobre o qual deve se refletir, por um lado. Por outro, aceitava-se a formação pensava-se a formação do prático. Essa relação entre a prática e a reflexão teórica, ela é posta hoje de forma distinta, ou seja, será que há necessidade de uma consistência teórica, uma formação, uma base teórica em política, sociologia, filosofia para o bacharel em direito? Ou o bacharel em direito ele deveria se concentrar nos estudos dogmáticos do direito e não refletir sobre a sua prática profissional ou compreender a sua prática profissional? Essa, para mim, é uma falsa questão. É uma falsa questão na medida em que é impossível ou é incompreensível que se estude a dogmática jurídica sem compreender exatamente o que ela é, ou seja, sem conseguir oferecer alternativas, sem enxergar que por trás de um discurso jurídico existe sim um discurso político, existe um discurso social, existe um conjunto de discursos invisíveis, no qual a reflexão política, a reflexão sociológica, a reflexão antropológica podem não apenas desvendar, podem não apenas mostrar a realidade desse discurso ou tentar mostrar a tal realidade, mas deve contribuir para a transformação desse discurso jurídico. Ou seja, me parece que é uma falsa questão na medida em que é importante e é fundamental para a formação
do bacharel em Direito a capacidade de analisar criticamente a dogmática jurídica, criticamente a doutrina do direito, oferecendo alternativas não apenas através daquelas oferecidas ou principais ou majoritárias em determinado campo do saber dogmático, mas sim criar e construir novas ideias. Essas novas ideias, para a construção dessas novas ideias, as reflexões sociológicas, antropológicas, filosóficas, políticas são fundamentais. Mas nos deparamos com um outro problema. Também me parece uma falsa questão. Não sei se é necessário ou se seria fundamental no curso de Direito uma reflexão apartada da dogmática do direito, da doutrina jurídica, uma discussão sociológica, antropológica ou filosófica. Me parece que essa discussão ela deveria integrar o próprio debate dogmático, a própria doutrina do direito, pois essa solução, a solução dada e a solução tradicional e a solução que essa geração de 80, 90 ela acentuou, até porque grande parte, se não a maioria desses juristas da década de 80 e 90 que debatiam o ensino jurídico eram oriundos das disciplinas teóricas ou disciplinas zetéticas, seja o nome que se dê a elas. Eu só não gosto de usar propedêuticas porque acho que não são propriamente introdutórias, elas possuem uma pauta própria, possuem uma consistência própria. Essas disciplinas ganham força nesse ensino jurídico, mas o nosso grande problema o grande desafio, e eu tomo como ponto de partida lá no passado, o início dessa discussão, que foi a Reforma Francisco Campos, é como, então, integrar esse conhecimento dogmático ou como discutir a dogmática jurídica de forma crítica, integrando os elementos da política, da sociologia, da antropologia, da filosofia. Bom, tem um problema. Eu não tenho um civilista filósofo. Não existe, ou são poucos pelo menos, eu conheço alguns, muito poucos. Não existe penalista antropólogo. Hoje até com a criminologia existe uma discussão muito próxima. De fato, não existe esse profissional hábil, seja nas disciplinas teóricas ou zetéticas, seja nas disciplinas dogmáticas, ou se há, são poucos que conseguem fazer a ligação. Bom, então nós temos um problema. Qual o problema? Se partirmos do princípio que a discussão teórica desse conjunto de disciplinas zetéticas, esse conjunto teórico é fundamental para a reflexão do direito, como integrá-los na discussão da dogmática jurídica? Pois, senão, o curso de Direito se transforma, e é óbvio, já parte do princípio de que essa reflexão é fundamental e é necessária. O curso de Direito se torna esquizofrênico. Esquizofrênico até o terceiro, quarto período, no máximo. O estudante discute teoria do direito, depois ele abruptamente passa a discutir dogmática jurídica, passa a discutir a doutrina X, Y, majoritária, minoritária e minoritaríssima, e não usa esse instrumental teórico da sociologia, da política, da filosofia para refletir sobre a dogmática jurídica. Bom, de fato, um ensino como esse parece que é dispensável um lado ou o outro. Ou se estuda sociologia, ou se estuda política, ou se estuda filosofia, ou se estuda dogmática. Porque se não há uma integração entre ambos, se não há uma unidade entre ambos, se não há um esforço de ambos para refletir sobre um fenômeno, qual o sentido? Qual o sentido desses dois instrumentais típicos
Esse é o desafio. Conseguir integrar um conjunto teórico e crítico do direito, que é oferecido pelas reflexões políticas, sociológicas e filosóficas, com um instrumental dogmático, ou seja, dogmática jurídica, doutrina jurídica, aplicar o direito, praticar o direito. Essa integração, ela não é dada, essa integração não foi dada, e é nesse contexto que, de novo, se pensa na construção de cursos de direito diferenciados, cursos de direito que ofereçam uma formação exclusivamente prática e cursos de direito que forneçam uma reflexão sobre o próprio fenômeno. Essa discussão, eu, de novo, quero reafirmar, eu considero vencida, eu considero já ultrapassada, mas não ultrapassado é como construir vínculos, como realizar vínculos e como fazer da reflexão teórica sobre o direito, de fato, interferir na reflexão sobre a dogmática jurídica. Esse é o desafio e essa resposta não parece que tenha sido oferecida ou dada até então. Bom, falando talvez muito mais para os alunos especificamente do que necessariamente para a teorização sobre o ensino jurídico, para depois voltar a ela. Primeiro, eu vou dizer minha trajetória em relação com a universidade, quer dizer, com a própria formação universitária. E aí, para concentrar para vocês que eu marco esse início em 1973, vocês provavelmente a grande maioria não eram nem nascidos, e eu entrava em 1973 na Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer engenharia. Eu tinha a pretensão de ser engenheiro mecânico, talvez muito apaixonado pela ideia de ser um mecânico. Adorava carros, então ser engenheiro mecânico era uma coisa natural para aquilo então que realmente chamou a atenção dessa necessidade da classe média se perpetuar com diploma de nível superior. Talvez se eu tivesse feito um curso mecânico, trabalhado com mecânico, a minha trajetória tivesse sido outra, mas eu achei que tinha que ser engenharia, minha mãe achava que tinha que ser engenheiro, é isso mesmo, então vamos ser engenheiro. Aí então eu fui para aprender a técnica, mas eu me deparei com um monte de matéria. Eu cheguei, por exemplo, na aula de cálculo, aprendi que limite era algo que você não podia atingir, fazer um monte de conta para poder colocar como é que o infinito se representava. Mas eu saía da aula de cálculo e entrava numa aula de física, onde diziam para mim que para eu calcular a carga do campo eletromagnético eu tinha que pegar a carga e colocar no infinito. Eu disse, professor, eu acabei de vir numa aula para dizer que eu não posso nunca chegar ao infinito, a senhora está mandando que eu coloque alguma coisa no infinito? Para mim é inalcançável, o infinito é inalcançável, mas era eu então que não alcançava as notas, quer dizer, para passar nessa tal da engenharia. E aí cheguei à conclusão que a tal das ciências exatas não eram tão exatas assim, e fui para ciências da saúde, para ciência mental, saúde mental. Vamos lá, então já que a coisa não é exata, não é mais exata, fui trabalhar com saúde mental. Bom, para trabalhar com saúde mental vou fazer psicologia. Afinal de contas o mundo não é tão exato assim, carga elétrica, física, química e tal. Vamos para psicologia. Cheguei no curso de psicologia, introdução à filosofia, o professor era o ídolo das alunas, é claro, e tal. Eu já era um pouquinho mais velho, olhando aquilo tudo meio estranhando. Mas aí na aula, o passarinho voando é uma abstração da mente. Passarinho voando é uma abstração da mente. Eu posso imaginar uma impressão aerodinâmica, que o passarinho batendo asas, Leonardo da Vinci, já estudou um monte de coisa. Mas eu não vou ter como provar isso, ele vai dizer que isso não existe, que é uma construção de Leonardo da Vinci, aquela asa, o passarinho, efeito, ação e reação, lei. Não vai dar certo. Segundo exemplo, a lâmpada elétrica interruptor é uma abstração da mente. Eu digo, opa, peraí. Lâmpada, interruptor, corrente elétrica, eu vou dizer que interrompe, aí a corrente elétrica chega no filamento, o filamento incandescente, as lâmpadas na época eram incandescentes, e aí eu vou dizer que tem elétrico, você fala, mas você já viu elétrico? Aí eu vou dizer, não, mas eu vou mandar ele botar o dedo no fio, vou ligar o interruptor e a abstração da mente vai dar um choque nele. Aí eu falei, bom, mas depois eu vou ficar prejudicado, o cara não vai me passar, ele vai tomar o choque. Eu acho que a filosofia também não era assim, era muito abstrata para minha cabeça, mas eu queria continuar trabalhando com saúde mental. Vamos então para a medicina. A medicina está resolvida, não é tão abstrato, não é uma ciência exata, mas na aula inaugural
né, de medicina, o professor falou, bom, vocês vão ter que decorar um vocabulário de aproximadamente 7.000 novas palavras. Eu falei, com 7.000 novas palavras, isso é mais do vocabulário de português que eu domino, né? Eu dominava naquela época, já aprendi muitos termos jurídicos, né? Estou enriquecendo meu vocabulário, está mais de 7.000, mas na época acho que estava com umas 4.500 que dava para o gasto. Eu ia ter que aprender mais do que eu já sabia falar. Isso não vai dar certo. E evidentemente chegava na aula de anatomia, eu acertava a omoplata, mas não acertava o nome do furinho da omoplata ou do carocinho da omoplata, que tinha um nome. Mas eu não quero trabalhar com saúde mental, psiquiatria, eu preciso saber o nome do carocinho da omoplata. Mas a única coisa que se assemelhava o carocinho com a nota era a forma circular, né? E aí eu falei, bom, então medicina também não vai dar certo, então eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, e aí paradoxalmente eu fui trabalhar na pós-graduação de engenharia da UFRJ. Eu fui para o centro, né, da produção da ciência, da engenharia, etc e tal, fui trabalhar com projetos. E aí eu falei, bom, agora eu já estou aqui dentro, conheço os professores, vou voltar a fazer engenharia, porque afinal de contas tem que ter nível superior, a gente tem que estar formado. Mamãe lá no meu filho, você não vai se formar em nada, não sei o que lá e tal. Aí voltei a fazer cálculo, e aí, bom, aí foi o fim da picada, porque aí na aula de cálculo tinha lá, para mim, eu tinha aprendido, na época do segundo grau, a gente estudava muito mais do que estuda hoje, que a integral corresponde à área entre a curva e os eixos. E aí chegava o professor, mandava eu calcular a integral de linha, eu dizia, mas a integral da linha, a área entre o eixo e a linha é zero, e evidentemente não preciso dizer qual era a nota que eu tirava em cálculo com a minha integral de linha dando zero, e evidentemente não tínhamos no zero. Então vamos desistir dessas coisas. Tentei uma economia aí no meio das contas, aí só para, de novo, atender a mamãe, que tinha que me formar em alguma coisa e tal. Aí falei, mamãe, não vou me formar em nada, eu vou seguir a vida e tal, fui. E aí, basicamente, né, eu confesso que nesse período, então, trabalhei na universidade. Não só trabalhei na universidade, mas trabalhei também fora da universidade. E nesse período eu tive a oportunidade de acompanhar de dentro da universidade uma série de transformações que essa instituição sofreu. Quer dizer, o Renan falou especificamente, né, do ensino jurídico, das transformações, a partir da reforma mais formais, mas de forma mais legais do ensino, mas a universidade se transformou a partir da década de 70, principalmente final da década de 70, final e meados da década de 80. A universidade, evidentemente, em conjunto com as transformações da sociedade, na sua redemocratização, no seu sentido de luta de movimentos sociais. Atuei bastante tempo no movimento sindical, discutindo democracia universitária, discutindo a integralidade entre ensino, pesquisa e extensão, e eu vou voltar a ela um pouco depois, mas basicamente para dizer que alguns lugares para essa instituição, universidade, foram muito marcados por conta dessa década, ou seja, a década de 80 produziu um novo ator na universidade, que foi funcionário do Barnabé, histórico, aquele que não era hoje em dia o corpo técnico administrativo, para o bem ou para o mal, ele é um ator político importante, na discussão da instituição, o aluno ganhou, o corpo de alunos, os centros acadêmicos ganharam de novo uma expressão após o período de exceção militar, mas de qualquer forma essa instituição ela emerge como uma instituição completa, no sentido de ser uma instituição voltada para então a produção do ensino, da pesquisa e extensão. É interessante pegar então da fala do Renan, que nesse momento todo a faculdade de Direito e o ensino de Direito continua isolado, mesmo após a sua integração formal a uma universidade, ou seja, no sentido então da integração possível de todos os saberes numa única instituição, voltados para cumprir com princípios para a sociedade, que ela mais ou menos se constituiu, e nessa formação foi aonde eu mais ou menos cheguei até aqui. Mas como é que eu cheguei até aqui? Evidentemente é formado em alguma coisa, né? Eu não estou lá, que é aquele que não formou nada. E aí em 95 comecei a fazer ciências sociais, e quando eu decidi fazer faculdade novamente, já em 95, com os filhos mais ou menos criados, eu tinha uma dúvida, Eu evidentemente era fruto dessa militância sindical, basicamente, eu achei que eu tinha que me formar, eu tinha que informar para poder refletir inclusive sobre o processo todo de militância que eu tinha vivido de forma muito intensa. E na época eu estava num dilema muito grande: eu faço ciências sociais para ser um cientista político ou faço direito, E aí confesso que vocês já devem saber qual é o motivo que eu não resolvi fazer direito, O curso de direito tinha essa tal de pai para gravata, Então olha só, vamos fazer ciência política, porque pelo menos não precisa desse tal de pai para gravata.
E na ciência política, nas ciências sociais, então, vamos para lá, e na primeira aula de ciência política, aquele aluno ciencioso para aprender, e toda hora que eu falava alguma coisa, o professor dizia, lá vem o bloco da antropologia, lá vem o bloco da antropologia. Antropologia, eu não quero estudar índio, né? Eu quero estudar o Estado, o serviço público, o legislativo, né? Justiça social, que história é essa de índio? E aí um pouquinho depois encontrei um curso de antropologia política. Será que é isso? Bom, e aí muito grande para a trajetória institucional, né, a chegada de um não bacharel em Direito para dar aula nessa instituição. Se hoje, mais ou menos quase 3 anos depois, né, isso é mais ou menos aceitável, quer dizer, vocês, né, já me aceitam razoavelmente, até pelo menos assim eu acredito, né, vocês podem imaginar que no segundo semestre de 2006, isto não foi assim, né? Para vocês terem uma ideia, quer dizer, o meu concurso, né, apesar de ter sido todo ele normal, ele foi sugerido que fosse cancelado, inclusive pelo presidente da banca que me aprovou. Ou seja, né, quer dizer, porque essa história foi um equívoco, né? Era um soluço, bom, vem um antropólogo aí, vem um não bacharel. O diretor anterior da faculdade, né, disse na reunião do departamento que eu exercia ilegalmente a profissão de bacharel em Direito, porque ensinava Direito, né, numa faculdade de Direito, ou não ensinava Direito. E o primeiro curso que eu fui dar, um dos primeiros cursos que eu fui dar, no segundo semestre de 2006, foi Tópicos Especiais de Direito Financeiro. Vocês já imaginaram? Uma turma de 12º período, pronta para se formar, só esperando fechar o último tópico, e chega um antropólogo com um grande problema que queria dar aula. Imagina, eu projetei um programa para 15 sessões de aula em tópicos. Que ingenuidade, não é isso? Botei seminário e prova e trabalho e tal, e não sei o que lá. Olha, foi um escândalo mútuo, né? O recíproco, né? Quer dizer, desse escândalo. Porque, evidentemente, aquele tópico era para coisa nenhuma, quer dizer, ninguém quer discutir mais nada de direito, já quero formar, eu já passei no exame da ordem, eu só quero esse diploma. Você está dizendo que eu tenho que vir aqui 15 semanas, né, nessa altura da minha formação? E eu não entendia, mas como? Quer dizer, eu desistia no início, quer dizer, nesse curso aqui as pessoas desistem no meio, quer dizer, como é que fica isso e tal? Bom, melhorou, né, quer dizer, já passou, quer dizer, terminou, né, e é claro que eu passei a entender um pouco, mas às vezes tem uma mordida assim, né? Tem uma mordida, né? Aí agora, nesse início de semestre, um colega do departamento disse que eu não podia fazer determinadas coisas, que eu tinha pouca aderência ao direito, né? Eu falei, bom, o que é aderência ao direito? Né? Mas, poxa, eu sou um cara tão universitário, né? Eu sou formado na universidade, a minha vida é universitária, mas não é a questão do direito. E aí eu voltei a pensar exatamente isso. Ou seja, o ensino jurídico é um ensino de uma faculdade, ele é um ensino que está localizado numa faculdade ainda, no 3º milênio, ou ele é um ensino jurídico que está sendo feito numa universidade? Ele é um ensino que não é colocando aquilo que o Renan falou, né, para pensar numa falsa antinomia entre técnica jurídica e ciência do direito, mas eu acho que é importante a gente começar não só a trabalhar na questão da dogmática, na questão da técnica, ou seja, o que é que se aprende, né? Voltei a me lembrar muito, né, do meu tempo que eu queria ser mecânico e fui fazer engenharia mecânica, né? Quer dizer, ledo engano, né? Eu queria fazer uma coisa que era eminentemente técnica, mas evidentemente eu estava deparado para aprender o ciclo básico todo, uma ciência que talvez me possibilitasse, e eu não compreendia isso à época, dominar melhor a técnica e inclusive me assenhorar da técnica para colocar ela não como simplesmente, ou me colocar dentro da posse dessa técnica, como um reprodutor dela, mas como a possibilidade de ser um autor, um modificador, né? Quer dizer, um aperfeiçoador dessa técnica que me é ensinada com base numa perspectiva da ciência. E aí, evidentemente, eu acho que outros colegas da mesa, quer dizer, Fragalha, eu não vou citar, né, quer dizer, esses autores com relação a essa discussão, né, que eu acho que ela é fina, mas ela é central, exatamente não para uma discussão de uma disciplina propedêutica, o que é teoria, o que é dogmática, o que é exetética, mas eu acho que é um pouco pensar o direito enquanto ciência. Enquanto ciência, porque ele está hoje alojado para vocês numa instituição universitária, numa universidade que deve fazer indissociavelmente por uma conquista da sociedade, inclusive da sociedade universitária, ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que é um pouco essa relação do direito enquanto ciência, né, que incorpora, evidentemente, né, um elemento de técnica, mas enquanto ciência, enquanto nesse trinômio, ensino, pesquisa e extensão, que eu vou, então, pensar essa discussão do ensino jurídico. E aí, evidentemente, se eu estou pensando, né, no direito enquanto ciência,
eu gostaria de pautar, quer dizer, uma discussão, pelo menos inicial, a gente pode evidentemente desdobrar isso, a discussão clássica das ciências sociais, das ciências sociais aplicadas, das ciências humanas, em relação ao paradigma de cientificidade das ciências naturais, que para mim está muito centrado numa noção muito cara e que eu poderia expandir, que ela não é só uma construção para a ciência, mas eu acho que ela é construída muito mais para a sociedade ocidental como a gente a entende, para a sociedade capitalista como a gente entende, que é a noção de previsibilidade. Ou seja, a noção de previsibilidade é algo fundamental para a economia se comportar. Nenhum empresário monta uma fábrica, investe dinheiro numa fábrica, que se ele não conseguir prever com razoável grau de certeza, pelo menos inicial, que vai ter lucro, quer dizer, ninguém entra com uma ação judicial se não pretende ter com razoável grau de antecipação de que vai ser feita justiça. Então, ou seja, a ideia de previsibilidade, ninguém disputa uma eleição política, ou seja, ninguém faz nada, pelo menos na nossa sociedade, simplesmente movido por um outro elemento importante, que é a paixão. Ou seja, eu gosto, eu gostaria de ser um empresário, vou ser um empresário, independente se isso vai me dar retorno financeiro ou não vai me dar retorno financeiro. E essa ideia de previsibilidade, então, pressupõe certezas, pressupõe leis, e essas ciências naturais, então, passaram a ser, digamos, tudo aquilo que todas as demais ciências ou técnicas gostariam de ser quando crescessem. Quer dizer, a sociologia e as ciências sociais têm esse pecado original de querer ser igualzinho às ciências naturais, ou seja, serem imprevisíveis. Comte, um dos pais fundadores da sociologia, denomina a rotula de física social, constrói um catecismo positivista. Tudo tem que ser previsível, tudo tem que estar enquadrado nos paradigmas das ciências naturais. É dessa ciência, é desse paradigma que eu estou pensando a ciência do jurídico, a ciência do direito hoje? Não. Até porque as próprias ciências naturais já estão abandonando o paradigma inicial de sua previsibilidade, de sua certeza, para dizer, olha, eu posso até jogar sinuca com Newton. A física newtoniana me explica como é que eu vou fazer refração de secreto e tal, mas se eu quiser mandar uma sonda a Marte, Newton não vai me ajudar em coisa nenhuma. Eu vou ter que passar para Einstein. Se eu quiser descer lá no elétron, lá do meu professor, para botar o dedo lá, olha, não é nada daquilo que a gente aprendeu na distribuição eletrônica das camadas, ou seja, a física quântica está dizendo, olha, no micro também não está acontecendo assim. Ou seja, a dada previsibilidade está colocada muito mais numa dimensão de escala. E aí, se ela não é mais previsível, se ela trabalha na perspectiva dos prognósticos, eu acho que o paradigma para a ciência do direito deve abrir mão, ou seja, ele está num momento bastante rico, nesse momento que o Renan chamou a atenção da nossa reflexão para alterar não só o ensino, mas a própria ciência do direito, para nós pensarmos livremente o que quer fazer. Nós não precisamos estar no paradigma da lei universal, da previsibilidade, de uma segurança jurídica que é como se fosse ter um sistema automático de fazer justiça. É só uma questão de encontrar leis adequadas, técnicas adequadas, que eu entro com uma demanda de um lado e eu saio com a justiça feita do outro. Ou seja, isso não é mais o paradigma da ciência. Nós não estamos pensando mais nem naquela equação que é auxeniana de que a ciência do direito é uma ciência da imputação, porque imputação é aquilo que está submetido a uma normativa jurídica positiva e que, portanto, ele também resolveu a equação da separação da ciência natural com a ciência do direito, construindo uma outra síntese específica. Eu acho que essa síntese tem que ser uma síntese que não separe, mas principalmente que integre. E aí, como é que a gente pode participar desse processo de uma forma mais intensa? É uma aposta na pesquisa. Na pesquisa, eu acho que ela tem que ser um elemento fundamental dentro dessa ideia de trabalhar a ciência do direito. E aí nós temos que renovar uma perspectiva que o ensino jurídico traz dentro de si, que eu percebo nos alunos, vocês, principalmente início de curso, no final de curso nem se fala, é a dificuldade de não ter já respostas. Eu dou um curso de introdução à pesquisa, mandando construir, solicitando a construção de um projeto de pesquisa, e todos eles inicialmente já apresentam as respostas. Mas, professor, o que eu vou escrever sobre o assunto? Eu falei, não sei, não quero que você escreva nada sobre algo, eu quero que você escreva sobre algo que você não sabe. Mas os alunos já no segundo período, que é pior, que na reforma curricular, introdução à pesquisa, vai para o primeiro período. Imagine, no primeiro período já tem estoque de respostas. Há um estoque de respostas. Não quero respostas para nada. Eu quero discutir com vocês como descobrir respostas, como chegar a formular problemas e descobrir respostas. E isso aí, então, tem a ver num outro polo,
que é do polo do profissional, que é a ideia do modelo do parecer. E é isso aí, né? Já tem uma discussão, Marcos Nobre com o Terço, ou seja, o quanto, né, a ideia da doutrina nada mais é do que aperfeiçoar uma verdade já conhecida ou pelo menos estabelecida sem nenhuma discussão. O parecer jurídico é algo que já é feito, evidentemente antecipando uma resposta a um dado problema, ou porque o cliente está pagando, ou porque a causa se demanda, ou porque é aquilo que o autor ou o jurista acredita. Nós estamos propondo uma ideia de uma pesquisa que seja realmente inovadora, questionadora daquilo que já é conhecido, eventualmente para corroborar aquilo que é conhecido, ou para modificar, ou para alterar, ou seja, a ideia de uma pesquisa que possa discutir o novo. E aí a ideia da empiria me parece fundamental. Não adianta discutir a adequação da lei dos juizados especiais cíveis e criminais do ponto de vista dos seus princípios, simplesmente estudando a legislação e a normatividade das estatísticas. Tem que ir lá. A conciliação é uma conciliação de fato. O princípio da oralidade é realmente o que rege uma audiência de conciliação do juizado especial. A inversão do ônus da prova se dá quando você tem um preposto que sequer sabe o que aconteceu, porque ele está respondendo pela uma empresa de telefonia, de energia elétrica, Ou seja, o que está acontecendo na celeridade? Os juizados especiais cíveis e criminais estão sendo mais céleres? Não estão abarrotados, ou seja, todos os princípios não estão funcionando. As pessoas, quando saem de uma audiência de conciliação, saem com um sentimento de justiça cumprida? Ou seja, tem que ver a empiria, ou seja, a empiria precisa ser introduzida dentro da formação da ciência do direito, até para poder fazer essa reflexão. E do ponto de vista final, dentro dessa instituição universidade, aí o curso de Direito, a ciência do direito produzida, se atualizando, se reformulando dentro dessa instituição, nós não podemos esquecer da extensão. Nós não podemos achar que essa nova síntese da ciência do direito vai ser produzida dentro dos muros da faculdade de Direito. Ou seja, simplesmente a gente saindo de dentro da faculdade de Direito, indo à sociedade, observando a sociedade e voltando para dentro da faculdade, pensando internamente o que está acontecendo. É preciso efetivamente trazer a sociedade para dentro da faculdade. Ou seja, a extensão não significa, na minha concepção, apenas ir até a sociedade, trabalhar pontualmente a sociedade e voltar e fazer uma reflexão de forma isolada ao ponto dessa sociedade. Preciso inventar formas de trazer a sociedade para dentro. É claro que não só ela seja um usuário mas que ela seja também um autor do processo. Autor da compreensão, da construção dessa síntese, que ela possa participar de formas bastante inovadoras, estão aparecendo, e eu acho que a gente está participando de um momento na Faculdade de Direito bastante rico, na possibilidade de trazer não só princípios de assessoria jurídica, mas de mediação de conflitos, de assessoria a movimentos sociais, tanto institucional quanto de forma autônoma. Quer dizer, eu acho que o CAEV tem agora lançado um desafio de construir essas possibilidades, de ser um elemento autônomo de construção desse relacionamento com a sociedade, que vai significar extensão, sim, mesmo que não seja feito dentro da institucionalidade da faculdade ou da própria universidade. E por fim, só para concluir, dizer que como é que eu estou então entendendo a minha contribuição dentro desse processo. Eu tenho tentado, aos pouquinhos, estabelecer um projeto, uma pesquisa, já que eu acho que a pesquisa que pode produzir alguma luz sobre algumas coisas, o que eu tenho chamado de um observatório discente. O que eu estou pensando fazer em relação a isso, especificamente ao ensino do direito, é tentar acompanhar, ao longo da formação dos alunos de direito na faculdade, as expectativas dos alunos em relação ao curso. Porque é uma coisa absolutamente inegável que os alunos que estão hoje no 19º período, no 10º período, odeiam vir à faculdade. Odeiam, aqueles que odeiam também no início, tudo bem então, mas esse ódio vai crescendo ao longo do curso, mas é algo que eu acho absolutamente necessário à reflexão. Por que o aluno de direito passa a odiar vir à faculdade para se formar? Ou seja, ele não cria nenhum laço com essa instituição, ele não cria laços sólidos com esse curso para lembrar com prazer do tempo que ele passou na faculdade. Ele está chegando ao final, ele sentir saudades da faculdade. Mas você imaginaram sentir saudades da faculdade de Direito? Olha, realmente vocês têm certeza que os alunos que se formam não têm nenhuma saudade. E este é um problema para o ensino jurídico. Ou seja, as expectativas, se não são cumpridas, as expectativas que são frustradas, ou seja, são só as expectativas do ensino, ou a sociedade também olha do mesmo jeito para nós. Ou se a sociedade também muda em ensino jurídico. Porque a coisa que as pessoas primeiro fazem aqui
pelo menos a grande maioria, é o famoso estágio. E no estágio, quer dizer, não há percepção de que, na verdade, só significa classicamente, economicamente, uma mão de obra barata para reproduzir o conhecimento já consagrado. Ou seja, onde é que está a possibilidade do novo, onde é que está a possibilidade da atuação inovadora de uma universidade que pretende se constituir ciência. Então, quer dizer, eu acho que o desafio do ensino jurídico hoje é exatamente, na minha perspectiva, contribuir efetivamente para uma nova síntese da ciência do direito. E uma ciência do direito que não seja comprometida apenas com a reprodução de uma determinada elite social, que deseja fazer concurso para promotor, para defensor, que deseja concurso para o Estado. Eu acho que aquele modelo lá do bacharismo, a sociedade de bacharéis, não mudou, porque grande parte dos alunos de direito pretendem fazer concurso público para funções do Estado, que não nominadamente pretendam ser bacharéis, mas hoje mudam as nomenclaturas, são juízes, defensores, promotores, efetivamente, quer dizer, atuantes dentro do Estado, apesar de não estarem comprometidos, paradoxalmente, enquanto servidor público, que afinal de contas, se eu queria estudar isso, eu acabei estudando, nem com o Estado, nem com a sociedade, mas simplesmente servidores públicos de si mesmos, ou seja, servidores públicos que estão a serviço de si mesmos, o que não é uma questão só para os formados no direito, mas hoje eu acho um grande problema para esse Estado e que eu acho que a ciência do direito tem muito a contribuir na perspectiva de reconstrução desse modelo de relacionamento Estado-sociedade para a sociedade brasileira. Muito obrigado.